Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos para mais uma noite gloriosa do estudo da doutrina consoladora. Toda reunião espírita é algo especial, já que nós estamos conectados com a divindade. Hoje continua sendo especial, mas um momento jubiloso com a presença do nosso irmão Antônio César Perry. Iniciando, vamos dar alguns detalhes sobre o nosso irmão Antônio César Perry. Isso é uma síntese. Reside em São Paulo, onde é colaborador do Grupo Espírita Casa do Caminho e do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Foi presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e da Federação Espírita Brasileira. Atuou como membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. Articulista da Revista Internacional de Espiritismo, autor de 35 livros espíritas, dentre eles Evangelho com Simplicidade, que será o tema de hoje, Cristianismo nos séculos iniciais, Leopoldo Cirne, Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha, e Emmanuel, trajetória espiritual e atuação com Chico Xavier, entre tantos outros livros. De forma que é uma criatura que temos um apreço recentemente espiritual, de amizade, porque eu o conheci na Casa dos Humildes, mas que colabora muito com a divulgação da doutrina consoladora, a exemplo das obras que ele escreveu. Então, para iniciar os trabalhos oficialmente, pedimos à nossa irmã Tereza para que faça a prece, por favor. Pedimos a todos que eleve o pensamento a Deus. Aproveitem esse momento para receber os fluidos curativos e harmônicos, para discernirem sobre o que for dito esta noite, sobre o Evangelho, que é o nosso guia, para que possamos nos libertar e sermos felizes, que possamos internalizar todos os ensinamentos do Cristo e pô-los em prática, para que a nossa vida tenha um crescimento espiritual e que para a gente, que temos um destino de sermos também Cristos. Então, que possamos crescer igual ao Cristo Jesus, que um dia é o nosso destino chegar lá. Pedimos também para que o nosso irmão que vai fazer a palestra, César Perry, que seja bem iluminado, e que tudo transcorra na paz e na harmonia. Dessa forma, passo a palavra a Luiz para que dê por iniciados os trabalhos na noite de hoje. Assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, com a palavra, nosso irmão César Perry, para nos brindar com a sua informação sobre esse tema, Evangelho com Simplicidade. Muita paz. Boa noite a todos. Hoje é um motivo de bastante satisfação conhecermos aqui esse centro e estarmos junto aqui com o Luiz. Nessas vindas recentes a Recife, nós o conhecemos e o seu irmão Carlos Sá foi muito amigo nosso em Brasília, meu, da esposa e de filhos também. Então, nós temos o maior apreço e excelente lembrança do irmão Carlos Sá, que já... E o tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje tem a ver como base, como fundamentação, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica de Allan Kardec, que nos sensibiliza de uma forma geral e é bem lembrada no movimento espírita de nosso país. O interessante que nós gostaríamos de destacar é que Allan Kardec, ele era um intelectual, um homem que tinha bastante experiência de vida, era um homem do tempo dele, sabia conviver, né,
com as novidades, com as realidades culturais, científicas que estavam surgindo na França. E quando ele lança o Livro dos Espíritos, em 1857, na terceira parte, ele trabalha com as leis morais. Quando nós olhamos o conjunto de perguntas e respostas que foram reunidas nesse capítulo, nós sentimos claramente que ele classifica em leis, não é? Ou itens. Esses itens têm tudo a ver com uma lei maior, que são os 10 mandamentos. Mas o desenvolvimento é feito com base no ensino, na ampliação da visão trazida por Jesus. Isso fica muito claro na terceira parte do Livro dos Espíritos. Entretanto, Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos em 1857, no ano seguinte, em janeiro, ele lança a Revista Espírita, que teve uma grande circulação na França e nos países em que se lia em francês. Ao mesmo tempo, logo depois, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que a rigor vem a ser aquela primeira proposta de uma instituição espírita no mundo. E, em função da Revista Espírita, que tinha circulação com muitos leitores, a sociedade que passou a representar uma referência, né, para aqueles que queriam conhecer Kardec, dialogar com ele, conhecer reunião espírita. E nesse conjunto todo, Kardec passou também, no ano de 1862, a fazer viagens pelo interior da França e pela Bélgica. Ou seja, ele passou a ter contato direto com os primeiros espíritas que iam se destacando pela França e que tinham já o interesse ou já estavam fundando grupos espíritas. Essa forma de Kardec viajar, se deslocar e entrar em contato com essas primeiras lideranças e ouvi-las, Kardec sabia ouvir, e registrando tudo na Revista Espírita, e depois consolidando num livro que chamou Viagem Espírita, em 1862, nós podemos sinteticamente dizer que Allan Kardec, ele foi, na verdade, o responsável pelo aparecimento do Espiritismo. Allan Kardec é o codificador, né, do Espiritismo, o autor da obra que representa a data de nascimento do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Quando ele lança a Revista Espírita, ela veio a ser a primeira revista espírita propriamente dita. Já existiam muitas na Europa, nos Estados Unidos, eu digo espiritualistas ou voltando a práticas mediúnicas, nada a ver com o espiritismo. Mas a Revista Espírita foi a primeira. Então, ele foi também o pioneiro na chamada imprensa espírita. Quando ele começa a viajar pelo interior da França, ele estava já colocando em prática aquilo que nós conhecemos como movimento espírita, porque ele saiu do centro que ele fundou, não o considerou um núcleo central e nem controlador e nem orientador dos demais, mas ele foi ouvir, foi conhecer realidades, foi dialogar. Isso é movimentação. Então, foi a origem inicial do movimento espírita na França. Mas vejam bem, em função das suas visitas, da circulação da revista, dos diálogos, as pessoas que o procuravam, havia claramente a necessidade de se ter uma visão mais clara sobre Jesus à luz do Espiritismo. Porque na terceira parte do Livro dos Espíritos, as perguntas são colocadas e respondidas de acordo com a seleção feita por Kardec, de uma forma genérica, abrangente, mais filosófica e não necessariamente especificamente com alguns casos, ensinos e registros de Jesus. Havia necessidade disso. Então ele começou a pensar e a trabalhar na ideia de elaborar um livro. E o interessante é que é só a esposa dele que sabia disso, a Amélie Baudet. Ele nunca havia trocado ideias com ninguém.
e já tinha até algumas ideias de eventuais títulos. Por volta do mês de junho, julho do ano de 1863, um dos espíritos que o orientavam se manifestou na sociedade e recomendou a ele que ele deveria se deter, sim, na análise desse novo livro que ele estava elaborando e que sugeriam a ele que ele deveria fazer um aprofundamento e uma revisão. Mas, para isso, entre aspas, ele tinha que fazer um autêntico retiro espiritual, ou seja, ele tinha que sair da rotina do trabalho dele em Paris, se abstrair um pouco de toda essa rotina, e ele vai, juntamente com a esposa Amélie Boudet, por uma pequena cidade litorânea francesa chamada Saint-Adresse, no Canal da Mancha, próximo à foz do Rio Sena, uma cidade que tinha praias, mas tipicamente de pescadores. O interessante é que ela foi imortalizada em telas por um grande pintor impressionista francês, Claude Monet, que fez as chamadas estampou em telas, né, pinturas, as chamadas Marinas de Saint-Adresse, que estão na internet à disponibilidade de todos aqueles que tiverem interesse em conhecer. Kardec alugou uma cabana de praia, a expressão que ele usou, porque na Europa daquela época, a ida às praias era completamente diferente como se faz em nossos dias, né? E a cabana de praia, no conceito europeu de meados do século XIX, eram pequenas casinhas de madeira que eram montadas assim próximo à praia, onde ainda tem uma vegetação, e ele alugou uma dessas e permaneceu ali com Amélie Boudet. Acontece que ela resolveu retornar a Paris porque precisava dar um atendimento, né, às atividades da Sociedade Parisiense dos Espíritas. Ele permaneceu ali só, fazendo detidamente a revisão dos textos que ele estava elaborando a nova obra. Ele recebeu visitas também, e apoio até de algumas senhoras que já eram espíritas e que já haviam lido obras de Kardec. Uma delas foi da senhora Foulon, que era uma viúva, artista plástica, muito interessada em espiritismo, e o interessante é lembrar que Kardec era humano, né? Então, elas levavam para ele até sobremesas, que era do gosto dele, à base de ameixa, né? Que é um dos produtos típicos de uma região ali da França. É interessante também que Kardec, ao mesmo tempo que fazia a revisão, ele, orientado pela espiritualidade, fazia algumas caminhadas na praia. Isso porque ninguém vai se impressionar, embora ele tivesse, naquela época, né, apenas quase 60 anos de idade, ele já tinha problemas circulatórios, né, que acabaram vitimando algum tempo depois. Então, ele fazia lá suas andanças para espairecer e também se exercitar. Agora, veja que interessante. Havia necessidade dele se isolar para fazer a revisão do texto, do novo texto. O que significa isso? Era o momento dele captar melhor as intuições, as inspirações de ordem espiritual, para que ele detectasse nos seus registros escritos onde ele deveria completar ou alterar. E foi exatamente o que ele fez. Então, 50 dias depois, ele retorna a Paris e entrega os manuscritos ao editor, o mesmo editor que lançou obras dele enquanto professor e que lançou também o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E na Revista Espírita, do mês de março, ele já anunciava que estava preparando uma nova obra. Na Revista Espírita de abril, já havia uma nota que estava disponível o novo livro, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela mensagem que o Espírito orientou para que ele se dedicasse à revisão, havia prevenido também que essa obra causaria uma repercussão muito mais intensa que o Livro dos Espíritos. E foi verdade, porque um mês depois, em maio do ano de 1864, a Igreja Católica
incluiu o Evangelho segundo o Espiritismo no Index Prohibitorum, Librorum Prohibitorum, ou seja, tornando esse livro proibido para a leitura dos católicos, porque o Vaticano, naquela época, ele era, na verdade, governado pelo Pio IX, um dos papas mais conservadores e retrógrados, vamos assim dizer, no português bem claro, que era contra todas as novidades, todas as invenções, não é? Fechado dentro de uma rotina e do ritual do próprio Vaticano. E esse livro, ele mereceu muitos ataques dos púlpitos de algumas cidades do interior da França, como na cidade de Metz, havia padre que falava, né, desse trabalho diabólico que desequilibrava as pessoas, de tal maneira que um espírita ali da cidade escreveu um livro, embora ele tenha não colocado o nome dele, então um livro anônimo, que foi um livro onde ele se antepunha àqueles argumentos do padre da cidade de Metz. Então, ele causou repercussões. Ao mesmo tempo, as pessoas que liam o livro, alguns amigos de Kardec, o editor, sugeriam que ele deveria trocar o título do livro, porque a palavra imitação naquela época era muito semelhante a um livro vinculado à Igreja Católica. Então, eles achavam que deveria mudar. E Kardec foi trabalhando nessa ideia. Ao longo do ano de 64, 65, ele fez reimpressões do livro. Reimpressão significa publicar, imprimir novamente, sem nenhuma alteração. Mas, na passagem do ano de 1865 para janeiro de 1866, surgiu a terceira edição dessa obra. E aí ele adota oficialmente, embora já tivesse usado em alguns momentos, o título do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa versão que nós temos no Brasil, traduzida, é, em realidade, a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, revisada, completada pelo autor, que é Allan Kardec. Essa obra, ela produziu reflexos, né? Aqui no Brasil, ela apenas foi traduzida no ano de 1876 por um médico e político radicado no Rio de Janeiro, Dr. Joaquim Carlos de Travassos, que ele usava pseudônimo. Ele havia traduzido as outras obras de Kardec, que ele adotava pseudônimo, como Confúcio e outros, né? Mas era editado por uma livraria e editora francesa, Garnier, que existia na cidade do Rio de Janeiro. O que eu gostaria de destacar, que embora essa obra já tivesse disponível no Brasil em 1876, essa tradução, ela não foi muito valorizada na capital do Império daquela época, porque a capital do Império era caracterizado por um choque de muitas novidades vindas da Europa, e aqueles que liam em francês haviam lido algumas obras de Kardec, como outras obras, de muitos relacionados com muitos ismos, vamos assim dizer, né? E havia também a tradição católica ferrenha de nosso país e a própria Constituição, né, que a colocava como a religião oficial do país, o catolicismo. Então, é natural a gente entender o contexto daquela época, que todas as lideranças espíritas da cidade do Rio de Janeiro naquela época, na verdade, eram católicos que estavam começando a ler obras de Kardec, sem exceção, hein? E nessas condições, de repente surge no Rio de Janeiro uma outra obra, ali vinda da França também, assinado por outro médium, analisando os 4 evangelhos, né, vinculados a Jesus. E valorizaram muito essa obra. Hoje ela não é muito conhecida no Brasil, nem vamos ficar dando detalhes nem divulgação, mas na essência ela é a revivescência de uma doutrina chamada docetismo do século III e do século IV, sobre Jesus e muitos fenômenos relacionados com a vinda de Jesus. Então ela se tornou muito divulgada a partir de lá, não em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, o grande líder do espiritismo, Batuíra,
no final do século XIX, era um grande divulgador e estimulador da obra de Kardec. Então, ali teve uma trajetória completamente diferente a divulgação do estudo, né? E é interessante que apenas no ano de 1936, que um presidente da FEB, chamado Dr. Guilhom Ribeiro, que era, na verdade, um literato, assessor do Senado Federal, que funcionava no Rio de Janeiro, chegou a trabalhar, inclusive, com Rui Barbosa. Ele fez a tradução dessa terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E exatamente essa versão é que foi inúmeras vezes publicada pela própria Federação Brasileira e difundida pelo Brasil afora. Hoje nós podemos dizer que, sem dúvida nenhuma, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais vendido no Brasil, é o mais divulgado e fora do movimento espírita. Eu, particularmente, conheço várias instituições mediúnicas não espíritas que adotam o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem um detalhe. Esse detalhe nós constatamos em função da nossa trajetória no movimento espírita, em que nós acabamos conhecendo todos os estados do país e não apenas capital, porque eu sou da opinião que capital nem sempre reflete a realidade do estado. Então, eu conheci também os centros espíritas de interior dos estados. E qual a conclusão que eu chego? Embora o Evangelho segundo o Espiritismo seja o livro mais comercializado, ele é pouquíssimo estudado. Porque muitas vezes se usa o Evangelho segundo o Espiritismo para abrir uma página ao léu como preparação de uma reunião. Eventualmente, algum expositor cita o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não havia estudo desse livro. Então, é uma necessidade. E esse livro alcançou, ano passado, 160 anos de publicação. Então, em função de tudo isso, é que nós começamos, desde a nossa juventude, a ter uma certa atenção com relação a esse livro. É interessante que nós começamos as nossas atividades ainda na adolescência, coisa lá do século passado, faz tempo, né? E participamos, acompanhando a nossa genitora, um tio e uma médium, a fundação da instituição Nosso Lar, na nossa terra natal, onde a gente residia, que era Araçatuba, interior de São Paulo. Mas que era uma instituição localizada num bairro periférico, muito carente de atendimento às famílias. Então, desde a nossa adolescência, nós comparecíamos lá aos domingos, acompanhando as reuniões públicas, e o povo ia lá, não só para participar de uma reunião pública e receber um passe, eles queriam a sopa, né? Que era característica das necessidades do bairro. E as palestras eram em torno do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. E foi exatamente ali que nós começamos a aprender e a treinar a falar em público. Passado algum tempo, mais ou menos, já pelo ano de 1973, né, terminou a reunião, uma senhora frequentadora da instituição nos procurou e disse assim: olha, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Hoje eu estou muito feliz. Eu falei: por que a senhora está feliz? Ah, porque eu aprendi a ler. Mas como assim? Eu escutava as palestras aqui e eu era analfabeta. E eu não me conformava em não poder ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu me matriculei no Mobral. Mobral, só as pessoas mais antigas sabem do que se trata. Movimento Brasileiro para a Alfabetização, que foi implementada pelo governo federal no início dos anos 1970. Então, ela foi se alfabetizar para conseguir ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito interessante, esse depoimento, mostrando, então, que a compreensão, através de explanações claras que ela entendia do Evangelho, a motivaram para que ela se alfabetizasse. Então, a nossa atividade espírita, ela se iniciou nesse ambiente simples, que nós aprendemos a compreender essa realidade. Passado algum tempo, nós, juntamente com a nossa esposa,
mantivemos uma longa amizade com Chico Xavier. E comparecendo durante 20 anos em reuniões públicas, tanto da Comunhão Espírita Cristã, como do Grupo Espírita da Prece, e a chamada peregrinação. E o que nos chamou a atenção durante todo esse período? Chico era uma pessoa simples, humilde, espontânea, fraterna, atenciosa. Ele atendia filas e filas e conversava olhando nas pessoas. Dialogava, sabia ouvir as pessoas. Mas um detalhe que nos chamava muita atenção, em todas as atividades públicas de Chico, eram iniciadas com a leitura de uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele chamava a atenção, ele marcava muito, nas reuniões públicas, essas duas obras. E isso ele vem, inclusive, estabelecendo alguns comentários, principalmente na reunião pública lá de peregrinação aos sábados à tarde. Então, a simplicidade de Chico e o apego dele a essas obras de Kardec em contato com o público nos marcou profundamente. Passado mais algum tempo, nós, em função de ocupações ou de compromissos que nós assumimos no movimento espírita, viajamos muito. E muitas vezes estivemos representando a Federação Espírita Brasileira em atividades em Manaus, a convite da Federação Espírita Amazonense. E uma presidente dessa federação, certa feita, nos falou: olha, você teria que ter uma ideia da realidade do estado do Amazonas, que é muito diferente de tudo que a gente possa imaginar. Vamos ver se seria possível, numa viagem sua, você ir pelo interior. E aconteceu. Primeiramente, a equipe de lá nos levou a uma cidade chamada Itacoatiara, 200 e tantos quilômetros adentrando lá pela floresta, mas tinha um detalhe, ainda tinha rodovia asfaltada, o que é raríssimo, né, no estado do Amazonas. Mas quando nós chegamos nessa cidade de Itacoatiara, nós tivemos uma surpresa muito interessante e marcante, porque os dirigentes do centro nos acolheram com tanta atenção, com tanta fraternidade e dizendo: é a primeira vez que vem um dirigente de fora aqui para nos conhecer e nos dar atenção. E eram pessoas simples, muito simples. E depois ela disse: vamos mais à frente fazer um outro programa. Numa outra viagem, nós chegamos em Manaus, cumprimos o programa e ela falou o seguinte: eu programei uma visita a uma cidade chamada Manaquiri. Só que para ir de Manaquiri, a gente tem que ir de barco. Não tem estradas para lá. Hoje já existe, fizeram uma ponte sobre o Rio Negro, mas naquela época não tinha. Então, no porto de Manaus, nós entramos numa lancha maior, lancha não, um barco maior, que era chamada de Ligeirinho, um de cada lado, né? Com colete salva-vida. E à medida que ele vai descendo o Rio Negro, você vai vendo aquela imensidão que parece um oceano. Às vezes você não via a margem do outro lado. Aí ele chega no encontro com o Rio Solimões, onde tem aquela diferença de cor, entra no Rio Solimões, vai navegando, depois ele vai se aproximando da floresta e adentra num chamado Igarapé, que são aqueles primeiros braços de água em torno de um rio. Ali estava a cidade de Manaquiri. 2 horas viajando nessas condições. Ó, sou sincero em dizer, hoje eu não teria coragem de fazer essa aventura que nós fizemos aí há 15, 16 anos atrás. Quando nós chegamos em Manaquiri, tinha a visita ao centro e no dia seguinte eles tinham arrumado um local onde a gente pudesse fazer um seminário. Quando nós fomos à noite conhecer o centro, sabe o que era? Era uma autêntica tapera indígena. O chapéu, né? Típico de palhas, em torno, nada, tudo aberto, próximo à mata,
não tinha energia elétrica, não é? E quando nos colocaram para falar e nós olhamos frente a frente o pessoal que estavam lá, quem eram eles? Todos descendentes de indígenas. Pessoas, evidentemente, muito simples. E é nessa hora que você pode até desmontar. Como que você vai falar para uma pessoa com tal nível de simplicidade? Era tão grande, como não tinha energia elétrica, normalmente eles faziam reuniões ali à luz de vela. Mas como tinha um visitante, eles acenderam ao lado ali uma fogueira. Quando terminou a reunião, nós ficamos surpresos, porque nós tivemos que desenvolver um tema curto, muito simples, que chamasse a atenção deles. E quando terminou, eles foram se embranhando pelas ruas ali de terra, né, mata dentro, na escuridão. É uma realidade de Brasil. E eu diria para vocês que essa realidade de Brasil é a marca do país. Nós temos uma visão completamente diferente da realidade do país. Nós temos uma pirâmide social, vamos assim dizer, em que nós estamos, a maioria de nós, do meio para cima, em direção à ponta, só que a base é muito maior. E a base da população brasileira é simples, numa faixa social de grandes necessidades. E os centros espíritas do interior do país são assim também. Então, é completamente diverso, né, o nosso país, sem falar das grandes alterações ou influências culturais das correntes migratórias, né? Aqui nessa região ainda vocês sentem uma certa influência portuguesa, né? Eu posso dizer para vocês que tem região do Brasil que não tem. Fala mais forte outras influências advindas de correntes migratórias da Europa, da Ásia, e sem falar da origem, da base, que é o índio e o afrodescendente que foi trazido aí na condição de escravos. Então, nós temos estados no Brasil onde tem capitais que têm uma população de negros ou de mulatos superior às grandes cidades da África. Né? Então, é uma diversidade muito grande, é a realidade do país. Então, nós temos que estar atentos para falar de evangelho a essas características, porque, senão, nós chegamos no centro e começamos a falar bonito, exaltados, declamando, falando, termina a pessoa lá fora, ah, falou bonito, mas eu não entendi nada. Quer dizer, tempo perdido. Dizer que está falando para espírito desencarnado não é o objetivo quando a gente vai numa reunião de encarnados. Eles são atendidos, sim, mas o objetivo principal e prioritário são os encarnados. Então, nós temos que nos preocupar com o público-alvo. E o público-alvo é diferente. Aqui em Recife, vocês podem conhecer vários centros e vão sentir diferença dos frequentadores de um centro para outro. Sem falar no estado e sem falar em outras regiões do país. Então, nós, quando queremos divulgar espiritismo, quando vamos falar de evangelho, nós temos que nos adequar ao público-alvo em que nós estamos nos dirigindo. Exatamente esse é o objetivo. E foi essa aprendizagem que nos chamou a atenção ao longo da nossa trajetória espírita, onde nós fomos levados em contato com essas situações todas. Uma outra, fora do Brasil, que nos marcou muito, nós estávamos como presidente da Federação Espírita Brasileira e recebemos um convite para fazer uma palestra no Congresso Espírita da Guatemala, América Central. Quando nós chegamos, nós ficamos sabendo, já tínhamos a ideia, que o congresso não seria na capital, seria numa cidade do interior chamada São Marcos. Bom, para começo de conversa, a viagem de carro da cidade da Guatemala, capital, a São Marcos, já era uma aventura, porque ela fica, eles chamam de altiplano, para nós são planaltos. Só que os planaltos de lá
tem vários vulcões, alguns deles soltando fumacinha, e de vez em quando entram em erupção. E as estradas cheias de curvas. Quando nós chegamos em São Marcos, no evento, né, que era o Congresso Nacional da Guatemala, o público que foi chegando vinha a família inteira da seguinte maneira, com vestes coloridas típicas, as crianças muitas vezes amarradas ou no peito da mãe ou nas costas, né, com aqueles chales coloridos. E o que nós verificamos? Todos eles eram descendentes de indígenas ali da Guatemala. Ou seja, eram, na verdade, descendentes distantes dos maias, não é? Gente muito simples. Então, nós tivemos que falar para eles, arranhando um espanhol, para que eles entendessem, e de uma forma muito simples. E quando terminou o evento, todos foram embora levando de presente, de cortesia, uma tradução da obra de Allan Kardec para o espanhol, que foi feita e mantida durante 40 anos por um grande líder que viveu na Venezuela, chamado Alípio González. Ele chegou num ponto da vida dele, ele era industrial. Ele falou, agora não me interessa mais. Ele aplicou toda a fortuna dele e durante 40 anos ele publicou mais de 3 milhões de livros traduzidos para o espanhol, distribuindo gratuitamente em países de língua espanhola. E todos iam levando esse livro. Isso nos marcou muito também. Então, meus amigos, essas ideias que nós estamos trazendo é para chamar a atenção que nós temos que olhar a realidade do contexto em que nós estamos vivendo. Nós vivemos num país de muita diversidade, a grande parcela da população é simples e carente, e eles vão ao centro buscando o quê? Alguém falar de medicina, de psicologia, de astros habitados? Não, isso não interessa. E eles nem entendem nada disso. A pessoa que bate a porta do centro está trazendo, sabe o quê? Aflição, dúvidas sérias, os problemas do mundo típico que nós vivemos, de provas, expiações, e que vai demorar muito tempo para superar isso tudo. E é nessas condições que as pessoas que chegam precisam ter acolhimento, consolo, esclarecimento e depois orientação para a vida. A mensagem do Evangelho, trabalhada por Kardec, é completamente diferente das religiões cristãs de uma forma geral. Muito diferente. Porque nos fala da certeza da imortalidade da alma. E Kardec, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já colocou que o objetivo dessa obra seria o ensino moral de Jesus e que seria a chave para nós entendermos as palavras ininteligíveis da Bíblia. E continuam sendo, porque muita gente decora e repete da boca para fora textos da Bíblia. O que é essa chave? A certeza da imortalidade da alma. Então, o Espiritismo, com Allan Kardec, analisa versículos do Novo Testamento, dos ensinos de Jesus, retratando as suas falas, as suas ações, os seus exemplos, as parábolas, o Sermão da Montanha. Tudo isso é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas com a certeza da imortalidade da alma. E é essa mensagem que tem que ser trazida plenamente de uma forma que as pessoas a entendam. É interessante que Allan Kardec, no capítulo 5, trata de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Aliás, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois, em outros, ele também analisa outras bem-aventuranças. E as bem-aventuranças só são entendíveis, compreendidas com o Espiritismo. Há um exemplo clássico na história do Espiritismo brasileiro, de que lá numa pequena cidade chamada Sacramento, no interior de Minas, no Triângulo Mineiro, a partir de 1901, vivia um jovem
chamado Eurípides Barçanufo. Professor, vereador, coroinha, muito interessado ali na cidade, e que era amigo do padre, mas ele não conseguia entender as bem-aventuranças. E depois de muita insistência dele, o padre abriu uma exceção, porque ao católico não era permitido você ler e interpretar a Bíblia, né? Então ele levou a Bíblia para casa, leu, releu, pensou e continuou não entendendo. Certo dia, esse jovem recebeu, como era hábito, né, quase toda semana, a visita do seu tio, o senhor Meca, irmão da mãe de Eurípides, que vinha comprar na cidade aquilo que era necessário ali para a casa dele na fazenda de Santa Maria. Acontece que o seu Meca tinha fundado um centro espírita, lá naquela fazenda. E a fama do centro é que tinha curas, tinha passe, tinha movimentação de objetos, pancadas, pedradas, aquilo que nós chamamos de efeitos físicos. E o sobrinho não conseguia entender isso, né? E fazia até gozação quando o tio chegava em casa dele. E lá, certo dia, estava o seu Meca chegando e o jovem à porta esperando. Aí o seu Meca se adiantou: meu sobrinho, tudo que eu gostaria de dizer a você eu não tenho condição. Ele era muito simples, mas eu trouxe um livro aqui para você. Era o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que havia sido recentemente traduzido para o português. Naquela noite, ambos dormiram no mesmo quarto, e o seu Meca reparou que o sobrinho não estava dormindo. À luz de lamparina, não tinha energia elétrica, ele estava lendo o livro. No dia seguinte, ele não foi trabalhar na farmácia, foi para uma gruta próxima e continuou lendo o livro, de maneira que ele devorou em um dia o livro depois da morte. E agradeceu depois ao tio. Finalmente, eu entendo agora a gloriosa obra da criação e todas essas ideias, né, que foram ensinadas por Jesus. E aí ele se tornou espírita. Mas por que ele se tornou espírita? A partir das bem-aventuranças. Porque ele passou a verificar que a promessa de Jesus não é um conto de carochinha. Não é uma mera promessa que não se cumpre e nem se cumpre numa existência corpórea apenas, mas que é, na verdade, uma proposta de reeducação espiritual ao longo de várias vidas. É o mecanismo das reencarnações. Quando ele passou a entender isso, então ele veio se transformar naquilo que ele é conhecido, o apóstolo do Triângulo Mineiro, o apóstolo da caridade, e que é reverenciado até hoje. Então, vejam, meus amigos, esse potencial de renovação, né, mudando rumos que o Evangelho segundo o Espiritismo, bem entendido e compreendido, pode trazer. E as pessoas que vêm à casa, vêm ao centro espírita, trazendo as suas aflições, muitas vezes deixam nomes, né, para vibrações, parentes, amigos que estão doentes, estão com problemas mentais, etc. Isso é o comum, não é? E outros, até diálogo no atendimento fraterno, chegam a dizer: parece que tem um espírito me prejudicando, me perseguindo, né? Aquilo que nós chamamos de obsessão. Desde a nossa juventude, porque naquela época as reuniões mediúnicas não eram fechadas, nós participávamos de reunião mediúnica e até hoje, na condição de dialogador ou facilitador em reuniões mediúnicas. Semanalmente, nós estamos lá no centro, em São Paulo, participando dessas reuniões. Porque, na nossa ótica, movimento espírita se caracteriza pela ação na base, no centro. Não é em falatórios e muitas viagens para cá e para lá, não. A base é no centro espírita. E nunca nós deixamos isso de lado. E nessas reuniões, dialogando com os chamados, entre aspas, espíritos sofredores, ou aflitos ou em dificuldades, qual é a tônica de muitos relatos deles? Medo. Medo do quê? Da punição divina, de ir para o inferno. Alguns já sabem que estão desencarnados e têm o medo. Quando nós falamos que isso tudo foi invenção dos homens e que Jesus não disse isso, e damos a visão espírita do que representa estados de alma que você pode melhorar e pode recomeçar, é um alívio para eles.
Então, essa tônica, ela é importante. Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, relata os preparativos de um grupo de espíritos suicidas que seriam atendidos no centro espírita. E aí, o orientador daquela colônia espiritual preparou o dirigente, os médiuns, e os orientou para que uma palavra-chave fosse utilizada nessas reuniões. Bem-aventurados os aflitos. Então, num mundo complexo que nós estamos vivendo, cheio de problemas, por não colocar-se em prática o ensino básico de Jesus, que é respeitar ao próximo como a si mesmo, e que gera causas presentes de muitas aflições e trazem à tona, às vezes, potencializadas causas anteriores, vividas em outros momentos, é que nós entendemos que nós temos no centro espírita as condições de recebermos o apoio e o conforto espiritual com a mensagem de Jesus, mas trabalhada com a visão espírita, delineada, definida por Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos, especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo. A nosso ver, isso que é Evangelho com simplicidade. Exatamente isso. E aí, para fechar essas ideias, nos lembramos de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios. Quem era Paulo de Tarso? Era um indivíduo ímpar na época, imediatamente após a crucificação de Jesus. Por que era ímpar? Ele nasceu num lar judaico, desde criança tinha contato com a Torá. Em função disso, foi levado para estudar em Jerusalém, junto ao Sinédrio, tornou-se o chamado doutor da lei, ou seja, um fariseu ortodoxo, aqueles que Jesus criticava muitas vezes. E, ao mesmo tempo, a cidade que ele nasceu, de Tarso, hoje, dentro da Turquia, na época Ásia Menor, era uma cidade de influência grega, das filosofias gregas. E se falava, se escrevia, se ensinava em grego. Então, ele, desde jovem, aprendeu a ler, escrever em grego e estudar filósofos que tinham a ver, inclusive, com o estilo de vida que ele veio executar, que é a filosofia estoica. Mas tudo isso tinha um outro significado. Tanto Jerusalém como Tarso, estava tudo imerso dentro do Império Romano. E o Império Romano tinha algumas prerrogativas para o cidadão romano. E o pai de Paulo de Tarso herdou a cidadania romana por um decreto, por uma autorização que foi especial, que não era comum. E Paulo herdou do pai a cidadania romana. Então, ele viveu em três mundos: o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano, o que era raríssimo naquela época. Extremamente preparado, um autêntico intelectual no contexto em que ele viveu. Quando ele se tornou seguidor de Jesus, ele foi fundando grupos de seguidores de Jesus nas capitais e cidades das principais províncias do Império Romano, de tal maneira que ele é, na realidade, o consolidador do cristianismo. Sem Paulo não haveria cristianismo. Ele que foi aquele que esparramou a mensagem e o exemplo de Jesus em todo o entorno do mar Mediterrâneo. Mas na primeira epístola aos Coríntios, ele tem uma frase que merece a nossa reflexão. Fiz-me fraco, como os fracos, para estar com os fracos e conquistar alguns. Paulo era fraco? De jeito nenhum. Ele era uma pessoa preparada, um intelectual, enérgico em algumas horas, e outras horas paternal. Ele não era fraco. Ele se colocou como um fraco para estar com os fracos. Sabe o que significa isso? É aquilo que se estuda em algumas áreas de atendimento
as pessoas, você não pode se colocar num pedestal e dar orientação de cima para baixo. Em alguns lugares, recomenda nem que se use uniforme, para você não se, nem roupas chiques, vamos assim dizer, para você não chamar atenção ou não marcar muito a diferença. Então, o que é isso? Fiz-me fraco como os fracos para estar com os fracos e conquistar alguns. E foi graças a isso que Paulo de Tarso conseguiu difundir e concretizar a mensagem de Jesus no Império Romano. E é esse exemplo que nós vemos em muitas pessoas simples, médiums às vezes, dirigentes, sofredores com milhões de problemas. Mas quando nós lembramos de Paulo, nós começamos a entender. Se uma pessoa não passa por um problema sério na vida, se uma pessoa não passa por uma dor intensa, uma restrição orgânica, ele não vai entender essa mesma situação no próximo, entenderam? É a grande diferença dos profissionais teóricos, não é? Mas que não sabem na prática manejar aquele cuidado, aquela atenção que a pessoa merece, que é a humanização. Então, a partir daí, é que a mensagem do Evangelho, com simplicidade, na nossa ótica, é uma grande necessidade para o movimento espírita de nossos dias. Deixamos, então, esse nosso registro de valorização do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, é lógico que inserido no contexto dos seus diversos livros. Obrigado. Meu caro Antônio Perry, a palavra nossa é gratidão por esse ensinamento, por essa viagem que nós fizemos sem passar pelos percalços que ele passou. Ele nos deu aula de geografia, de história e de evangelho. Eu aqui cito as palavras de um maestro que eu estudei um pouco de orquestração. Ele dizia: Luiz, difícil é fazer fácil. Então, eu simplifico tudo o que ele disse, que a simplicidade é que atinge a todos os níveis. Os que estão mais elevados entendem o simples, e os simples vão entender o que se faz com simplicidade. E esse exemplo que ele nos traz é aprendizado para nós, como espíritas, como divulgadores da doutrina. Então, o Caminhando para Jesus reitera a honra, o privilégio de contar com esse irmão, divulgador da doutrina, que nos brinda com essas palavras simples, saindo da complexidade que seria se falar com o intelecto. Ele falou para a criatura comum. E assim, meus irmãos, vamos passar a palavra para nosso irmão Gilmar, para que ele nos traga a prece de agradecimento. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens e adultos desse cenário, né? Que presença ilustre da espiritualidade amiga aqui através da palavra de Antônio. Jesus, o mestre Rabim da Galileia, aquele que foi amigo dos doutores, mas soube ser irmão dos mais simples e mais humildes. Aquele que sentou diante da mulher que, injustiçada, ele a reparou e trouxe para a sociedade de volta, ao ponto dela ser tão iluminada que hoje não é esquecida. Esse mesmo Rabim vive entre nós. Que possamos, de alma aberta e coração sentindo a verdade, ser como Jesus, simples, dóceis, apesar das dificuldades, de tanta dor que trazemos dentro de nós. Jesus não nos abandona para que tenhamos a coragem de sermos espíritas fora dos muros dessa casa, fora dos muros dos centros espíritas e das federações, com os simples, como fez Jesus, que nos distinguiu cor, sexo, complexidade que tivesse. Ele é irmão dos simples.
Então, se nós, espíritos de agora, queremos andar com Jesus, que sejamos simples, como foi citado nessa palestra. Deus nos abençoe, nos leve para casa protegidos, mas que saibamos que somos nós os autores de nossas vidas. E assim sempre será. Deus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Então, encerrado esse primeira etapa dos nossos trabalhos, e o passe já foi dado a todos, agradecemos mais uma vez ao nosso irmão César Perry, pedindo que ele retorne sempre que possível para nos brindar com tantos conhecimentos que desperta a nossa consciência e ilumina nossos corações. Muita paz para todos.